Ancelotti, entra com o que você tem de melhor e aos poucos vai fazendo a sua experiência. Fazer 2-0 no Japão. O Japão é ridículo. A seleção do Japão é fraquíssima. E levar uma virada para 3-2, podendo ser mais. Mas há uma esperança sim, em relação ao Ancelotti. Galera, e a seleção brasileira que perdeu hoje pela primeira vez na história para o Japão? E ainda por cima foi de virada, com 2 erros grotescos de Fabrício Bruno, que chorou após o jogo. Vamos ver o que os comentaristas falaram sobre. Eu sempre tive entendimento que a seleção brasileira com o Tite foi uma das piores de todos os tempos. O Tite acabou com a seleção brasileira 2018 e 2022. Ele acabou com tudo aquilo que a gente tinha de melhor, o Tite. Ele é um responsável por tudo pra mim, né? Aí depois colocaram o Fernando Diniz. E aí, só que tem uma coisa, eu acho que eu gostei do primeiro tempo da seleção brasileira. Jogou pra caramba, cara. Jogou muita bola. Bem posicionado. Mas aí o Ancelotti, quando ele mudou o time, quando ele tira o Bruno Guimarães e deixa o Casemiro só como primeiro volante, o Casemiro já tá cansado, né? Calma aí, achar que o Casemiro também vai ser o grande... Calma, né? E é difícil perder para o Japão, 13 jogos, primeira derrota, né? As falhas do Fabrício Bruno aí. Mas no primeiro tempo eu fiquei satisfeito com a seleção brasileira. É óbvio que futebol são 90 minutos. Perder é sempre ruim, mas há uma esperança sim, em relação ao Ancelotti e a seleção brasileira. Não foi de tão ruim, não. Cara, assim, um lance de completamente felicidade minha, gostaria também de pedir desculpa, né? Acima de tudo, ressaltar também que não é um lance que não me define como jogador. Toda a minha carreira até aqui sempre passei por dificuldade. Talvez foi um lance que o pé de apoio ficou longe e acabei ficando sem força. Então é um erro meu, eu assumo a responsabilidade, peço desculpa a todo o torcedor brasileiro. Acho que acima de tudo, me filtrar o momento, sentir a dor, mas ter a cabeça erguida para seguir adiante e sempre em busca de novas oportunidades. Pois é, já o Galvão Bueno mandou um recado pesado pro Ancelotti. Vejam aí. Não que eu imaginasse que fosse disparar uma outra goleada desse tamanho contra a seleção japonesa, até porque a seleção japonesa é bem melhor que a seleção da Coreia. Ela tem mais qualidade técnica, tem um ex-jogador com experiência que trabalha bem o time. Jogou o primeiro tempo na defesa, fechado por ali, esperando o Brasil vir para cima. Mas eu vou para um outro caminho. A gente tem elogiado tanto o técnico Ancelotti, eu fui um dos primeiros a indicar o nome dele para ser técnico, fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim, é o melhor técnico do mundo, não podia ter ninguém. Ele tem sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje, mas hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Na defesa ele podia deixar quem ele quisesse, o goleiro, os laterais, os zagueiros. Eu acho que ele tinha que começar do meio para frente, com Casemiro, com Bruno Guimarães, com Matheus Cunha, com o Rodrigo, com o Estevão e com o Vini Júnior, que deram um show. Não se muda um time inteiro para se fazer uma parte. O Tite fez isso na Copa do Mundo em 22, mudou um time inteiro porque estava classificado. Resultado, pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. Hoje, ele mudou inteiro. Manteve 3 jogadores de confiança ali, manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães está jogando uma barbaridade. Ele e o Rodrigo foram os melhores, junto ao Estevão, foram os melhores no jogo contra a Coreia. Então ele manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. O Brasil fez um primeiro tempo bom, fez um bom primeiro tempo. O Bruno Guimarães meteu uma bola espetacular, PH entrar, como ele tinha metido pro Estevão no primeiro jogo, 1-0. O Paquetá, que entrou para formar o 4-3-3 e não o 4-4-2, 4-2-4, ele enfiou uma bola pro Martinelli, pá, foi lá e fez o gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. Então, tá tudo tranquilo? Não. O Japão voltou diferente no segundo tempo e ele fez 3 alterações. Ele tirou Bruno Guimarães, ele tirou o Vini Júnior, foram 2 jogadores importantíssimos, e tirou o Martinelli. Tirou 3 craques de uma vez só. E a mudança que ele fez? Mas entraram o Rodrigo, entrou o Matheus Cunha e também entrou o Hector. Para mim, cometeu um erro quando ele colocou o Rodrigo preso na ponta esquerda. O Rodrigo tem uma camisa 10 nas costas, foi o 10 no jogo contra a Coreia e tem que ser hoje o nosso 10. O cara que vem, que gira, que faz as jogadas, que aparece por todos os lados. Isso ficou com o Matheus Cunha, não funcionou, o Luiz Henrique não estava bem. Aí depois entrou o Estevão, depois entrou o Richard, mas já tinha ido. Já tinha ido porque a defesa falhou, deu um azar do Fabrício Bruno, que já está tão bem no Cruzeiro, escorregou na saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos na área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do goleiro, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentindo tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Então, as lições têm que ser aprendidas, não se mexe o time inteiro.
não se mexe. Sabe o que aconteceu? O Brasil jogou a primeira vez com o Japão em 1989, 1-0. De lá para cá, eram 13 jogos com 11 vitórias brasileiras e 12 empates. Agora são 14 jogos com 11 vitórias brasileiras, 2 empates e uma primeira derrota. Então eu fico na expectativa de poder voltar a sorrir. Vem aí a convocação de novembro contra 2 times africanos que jogam com mais habilidade, que gostam de atacar, mas que dão certas facilidades na defesa, e isso tem sido historicamente assim. Então que venham aqueles caras do jogo com a Coreia. Ancelotti, entra com o que você tem de melhor. E aos poucos vai fazendo as suas experiências. Não faça tudo de uma vez. Tenha a sensação que hoje você aprendeu uma lição. Que venha o que o Brasil tem de melhor nos jogos contra a África, para vir melhor ainda em março, quando jogaremos contra a França e com outro time europeu. E sabe, eu quero voltar em novembro, depois dos jogos contra os times africanos, voltar a sorrir, dizer que coisa boa, que seleção, que beleza esse time dirigido pelo Ancelotti. Vamos esperar e guardar o sorriso. Bom, e já pro Casagrande, isso tudo foi um grande vexame. O vexame foi porque o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 3 gols do Japão. O Japão virou em cima do Brasil por 3-2. Né? Isso eu acho um vexame. A partir do ponto que você faz 2 gols numa seleção que é inferior, você não pode tomar uma virada. Você não pode tomar uma virada. Se fosse 1-0, virasse para 2-1, ok. Agora, 2-0 se virar para 3-2, não é de acordo, não está certo, foi um vexame para mim. Mesmo no primeiro tempo, quando a seleção brasileira fez 2-0, ela não estava jogando bem, não estava marcando pressão a saída de bola da seleção japonesa, não estava tendo a intensidade que tanto quer o Ancelotti, tanto fala o Ancelotti nas entrevistas coletivas, não estava tendo muito toque de lado, muito toque para trás, muito toquinho curto, demorava uma eternidade para chegar na frente. Na realidade, criou pouquíssima chance e fez 2 gols no primeiro tempo. Né? O segundo tempo, então, foi desastroso. Desastroso. Tomou uma virada da seleção japonesa, que poderia ter feito o 4º gol, jogou muito melhor que o Brasil, e empurrou a seleção brasileira para trás, teve jogada individual, teve marcação-pressão, teve intensidade de jogo, mandou na dinâmica da partida. A seleção japonesa atropelou o Brasil no segundo tempo. Né? Isso é um grande vexame, sim. Agora, para mim, ficou muito claro que é o seguinte: nós temos um grupo, o Ancelotti tem um grupo de 30, 35 jogadores, para ele escolher 26. Mas ele não tem 30, 35 jogadores num nível altíssimo para poder fazer, de uma partida para outra, 8 alterações numa equipe. A equipe que jogou contra a Coreia do Sul, que venceu por 5-0, que foi bem, foi intensa, teve movimentação, jogada individual, marcou pressão, foi para cima, ela foi totalmente modificada, né, nessa partida contra o Japão. Talvez sirva de aprendizado para o Ancelotti ver que, assim, não é a seleção brasileira, o grupo de jogadores não é do nível que ele pensa que é. Ele pode ter, sim, uma equipe muito competitiva para a Copa do Mundo, uma equipe que chegue lá na Copa e jogue, são 7, 8 jogos, que jogue para vencer a Copa do Mundo de uma forma intensa, dinâmica, com ritmo de jogo, com intensidade, com marcação, pressão, jogada individual, movimentação. Pode sim, mas não tem condições de fazer 8 alterações numa partida para outra. Não dá. Desmontou completamente a seleção brasileira. É claro que ele foi fazer um teste, ele não tem ainda a noção do peso que tem a camisa da seleção brasileira, que nem todos os jogadores que jogam bem numa partida, ou que treinam bem, ou que jogam bem no clube, vestem a camisa da seleção brasileira e desempenham da mesma maneira. Então ele está aprendendo isso agora. Mas para mim foi um vexame o resultado pela virada, tava 2-0, tomou 3-2, vexame, e para mim ficou claro que o Brasil pode ter sim uma grande equipe para disputar a Copa do Mundo, mas não tem um grupo para se mudar 5, 6 jogadores de um jogo pro outro. Fazer 2-0 no Japão. O Japão é ridículo. A seleção do Japão é fraquíssima. E levar uma virada para 3-2, podendo ser mais, porque o Japão ainda perdeu o gol. É essa seleção brasileira que vocês vão querer elogiar? É essa seleção brasileira que vocês vão querer? Nossa, que maravilha! Ganhou de 5 da Coreia do Sul. Não façam papel de trouxa. Pois é, eu também achei exagero do Ancelotti de ficar mudando o time tão radicalmente assim. A mesma coisa aconteceu com a Bolívia, onde ele colocou todos os reservas na altitude. Penso que isso foi um aprendizado pro Ancelotti. Comente aí sua opinião sobre isso, deixe o like para fortalecer e se inscreva no canal. Até mais!